Amém? Livro de Jonas, capítulo 1, verso 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. No capítulo 2, diz assim no 10: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Amém? Aleluia. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, onde já ouvimos, né? Crescemos, é uma das primeiras histórias que a gente aprende, né, na escolinha dominical, na igreja, e é uma passagem bastante conhecida que nos chama muita atenção por ser algo tão extraordinário, alguém ter sobrevivido ao ser engolido por um grande peixe. E a Bíblia diz que Jonas passou esses 3 dias dentro desse grande peixe para poder se voltar para Deus. O propósito de Deus na provação, tudo tem um propósito. Mesmo durante a provação, existe um propósito para aquela provação. E muitas das vezes o Senhor nos permite passar pela provação com o objetivo de nos aperfeiçoar. E esse texto, baseado no livro de Jonas, aborda o propósito de Deus em meio à provação e como isso pode afetar as nossas vidas. Porque às vezes, se nós não entendermos o propósito daquilo que está acontecendo na nossa vida, nós podemos ficar abalados, nós podemos ficar, né, com a fé abalada, e nós temos que entender o propósito que Deus tem para tudo em nossas vidas. O profeta Jonas, conforme diz em 2 Reis 14, 25, parte B, era de um vilarejo no norte de Israel, perto de Nazaré, chamado Gat-Efé. Gat-Efé. A palavra do Senhor veio a Jonas clara e explicitamente. Ele deveria pregar para a grande cidade de Nínive. Em Jonas 1, 2, onde nós lemos, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar aos gentios e não aos judeus. O Senhor mandou ele ir para pregar para os gentios, porque aquela cidade já tinha se perdido, já tinha perversidade, já tinha entrado no coração. Hoje a gente contempla tantas coisas, a gente liga a televisão e há tantas coisas que a gente vê, maldade, neto que mata a avó por causa de dinheiro, pai que mata o filho, que mata a esposa. Hoje os homens agridem as mulheres como se fosse uma coisa tão natural e normal. As mulheres encaram os homens. Então a perversidade está tomando conta da humanidade hoje, também nos dias de hoje. Mas naquela época a perversidade já tinha tomado conta do coração do povo de Nínive. E o Senhor queria levar a salvação para aquele lugar. Quando a gente canta aqui aquele louvor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, nós estamos nos colocando diante do Senhor, na presença do Senhor, para o Senhor nos enviar, né? Para o Senhor nos levar. Hoje existe muitos e muitos profetas, mas naquela época eram poucos que eram levantados, e chegou a vez de Jonas ser chamado para fazer essa obra naquela cidade, mas a Bíblia diz que ele fechou o seu coração. No entanto, ele seguiu
ao propósito. Recalcula a nossa rota, como a gente já ministrou aqui, recalculando a rota. O Senhor nos faz recalcular a rota. E o Senhor, Ele usou daquele peixe para recalcular a rota de Jonas, do propósito que havia para ser realizado através da vida de Jonas. E essa atitude de Jonas o levou a experimentar uma grande provação e foi engolido por um grande peixe. Um grande peixe, irmão, não é uma baleia. É um grande peixe, porque uma baleia não consegue engolir ninguém, porque a garganta dela é pequena. Então é um grande peixe que a gente não sabe que peixe é esse. Quando nós chegarmos no céu, a gente tira essa dúvida com o Senhor. Senhor, qual foi o peixe? Ai, meu Deus. Segura. Aleluia. Quando nós chegarmos no céu, nós tiraremos essa dúvida com Jonas quando nos encontrarmos lá. Cara, você foi engolido. Que peixe foi que te engoliu? A gente vai tirar toda essa dúvida. Em nome de Jesus, amém? Amém ou amém? Quem vai estar lá? Quem vai conversar com Abraão, Isaac, Jacó, expatriar? Sansão, quem vai querer conversar com Sansão? Sansão, um homem fortão, do cabelão, igual a Maria canta, gosta. Amém? Lá no céu nós vamos poder estar com todos. E no ventre do peixe, Jonas, entretanto, foi essa provação que fez Jonas mudar de ideia e o levou a tomar a decisão de buscar cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E no ventre do peixe, Jonas decide obedecer a Deus. Jonas esperou chegar na profundeza do mar para poder decidir obedecer a Deus, para poder aceitar e voltar aquilo lá no primeiro amor, voltar à ordem de Deus. E quando ele estava lá nas profundezas, no ventre daquele peixe, ele decide voltar e cumprir e obedecer a Deus. Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos, conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam para que o seu propósito se cumpra em nós e através de nós. A aprovação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. É difícil o crente que está passando por uma aprovação ele não se despertar e ele não buscar mais, ele não orar mais, ele não jejuar mais, ele não lê a palavra mais. Eu sou assim, quando eu estou na aprovação, aí que eu busco mesmo, aí que eu clamo, aí que eu choro. Às vezes a gente vai orar, não tem palavras para sair, Maria, e a gente só chora. Às vezes a gente ouve o louvor e já começa a chorar e não tem voz nem para falar algo, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele conhece o que se passa dentro do nosso coração. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e nós não morramos. A Bíblia diz que todos que estavam ali no barco estavam clamando aos seus próprios deuses e começaram a jogar as coisas no mar para aliviar o peso do navio. Ai, meu Deus, quando a gente vira a bola, é uma graça. Olha isso. Não, Maria está demais. E quando o capitão encontra Jonas dormindo no porão, agora tem que tomar cuidado com o que eu coloco dentro da bolsa. Cuidado. Por quê? Porque Maria cutuca tudo. Enquanto Jonas estava no porão ali dormindo, o capitão acorda e diz: você não se preocupa, vamos morrer, clama ao seu Deus. E assim Jonas desperta.
que quando tudo está bem, né, a gente acha que está forte espiritualmente, mas às vezes não está. E às vezes quando nós estamos na provação é que nós ficamos fortes, porque aí que nós clamamos, aí que nós buscamos, aí que nós oramos, aí que nós jejuamos, aí que nós meditamos na palavra. Porque a inércia espiritual é um grande impedimento para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Levante-se e clame ao Senhor, ao seu Deus. Foi a ordem que foi dada a nós. A provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Eu costumo dizer, eu converso muito com a minha amiga lá no Nova Iguaçu e eu falo com ela: toda promessa feita a nós, ela está de pé para se cumprir. Mas muitas das vezes somos nós que retardamos o cumprimento dessa promessa. Porque nós escolhemos o nosso caminho. Assim como Jonas escolheu o caminho dele, de ir para outro lugar, de ir para Tarsis, nós também hoje temos a liberdade de escolher o que vamos fazer, aonde vamos, o que queremos. E com isso nós fugimos do propósito que Deus tem para a nossa vida. E com isso nós retardamos o cumprimento do propósito. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era uma caminhada de poucos dias. E quando eles chegam no deserto, após adorarem ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo livramento, né, pela libertação, eles esqueceram o propósito daquela libertação, que era chegar na terra prometida. E ali eles se perderam no meio do caminho, começaram a escolher os seus próprios caminhos, começaram a adorar outros deuses, começaram a esquecer o que Deus tinha feito por eles, o que Deus tinha acabado de fazer por eles, e com isso retardaram o cumprimento da promessa por 40 anos. Uma reflexão que fica em nossas vidas hoje. O que nós temos feito que tem retardado o cumprimento da promessa em nossa vida? O que eu tenho feito que tem retardado o cumprimento da promessa em minha vida? O que você tem feito que tem retardado o cumprimento da promessa em sua vida? Então é momento de voltarmos, não esperar chegarmos na profundeza como Jonas chegou, só lá, no ventre do grande peixe, na profundeza do mar, que ele volta e reconhece em obedecer a Deus. Mas que nós possamos obedecer a partir de hoje, que não venhamos precisar. Estava conversando com a minha amiga essa semana, eu falei assim: terrível é parar dentro de um hospital, terrível é ficar num leito de hospital. Entrou no hospital, é só Deus para tirar, porque a gente ficou 56 dias com meu pai lá em Nova Iguaçu. Eu fiquei um dia aqui na UPA com ele. Eu falei: Senhor, eu não quero ficar a semana toda aqui com meu pai. Ou o Senhor cura ele e leva para casa, ou o Senhor leva para o céu. Porque ficar dentro desse lugar, a gente como acompanhante acaba adoecendo também. Porque é um clima muito gelado e as bactérias por todo canto. E se a gente não se cuidar, a gente fica doente em estar lá acompanhando o paciente. Então, terrível coisa é estarmos com leite de hospital. Então, que não venhamos esperar chegar a um ponto assim para obedecermos o chamado e o propósito de Deus, e que o propósito venha se cumprir em nossas vidas. Em Jonas 1:7 ao 10 diz que os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu. E sobre nós lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Que povo você pertence? E ele respondeu:
tal calamidade está acontecendo, o mar se agitar, ficar em fúria, quase todos nós, quase morrendo. O que você fez? Muitas das vezes as pessoas que estão de fora não entendem o que está acontecendo na nossa vida, porque há um propósito na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E quem olha de fora não entende o propósito daquilo tudo. Por quê? Se está na igreja, se está adorando, se está cantando, se está pregando, e passa tanta aprovação, passa tanto isso, tanto aquilo outro. Mas há um propósito. Quando Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, né? E quando os amigos chegam até ele e vê Jó naquela situação, um homem riquíssimo, perdeu tudo, perdeu família, perdeu seus bens, perdeu a saúde. E olha para ele e diz: Jó, o que você fez? Eu acho que ele deve ter falado assim: não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não sei por que eu estou passando isso. É igual, né? Estou tendo crise de ansiedade e falta de ar. Aí ontem, o pastor Josué, eu falei assim: eu acho que eu tenho que chorar. Aí ele não chora, comecei a chorar igual criança, para ver se é aliviado. Eu falei assim: não é que eu quero ficar assim, mas eu não consigo controlar. Não sei o que fazer para isso não acontecer. E mesma coisa na vida de Jó. Eu creio que Jó falou assim: eu não sei por que eu estou passando isso. Mas havia um propósito entre Deus e o próprio Satanás, para ver que Jó, mesmo perdendo tudo na provação, ele continuaria sendo um homem fiel, um servo fiel. Os marinheiros decidiram lançar sorte para saber de quem era o culpado, e a sorte cai sobre Jó. E ao afirmar ser adorador do Senhor dos céus, que fez o mar e a terra, ele estava dizendo que não servia a um Deus de uma causa específica, mas adorava o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados diante da insensatez do profeta. Como assim? Se o Deus dele é tão poderoso, como ele desobedece? Como ele faz algo contra esse Deus? Como ele espera para ver? Como ele paga para ver? Né? É o que a gente fala assim: da mão do inimigo o Senhor nos tira, mas da mão de Deus, só ele para nos tirar, para nos libertar, para nos, né, salvar. Como assim? Se o Deus dele é tão poderoso e ele faz algo contra esse Deus a ponto disso tudo estar acontecendo. E aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados. E tudo isso que aconteceu foi permitido por Deus para que Jonas percebesse a seriedade da sua situação e corrigisse o seu caminho. Porque a aprovação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar. E com a tempestade aumentando, os homens do navio questionaram a Jonas sobre o que ele devia fazer com ele. Então Jonas se oferece em sacrifício para salvar a vida daqueles homens, reconhecendo o seu erro. Deus queria que ele fosse até a cidade de Nínive, pregar para aquela cidade, para levar salvação para toda aquela cidade. Mas Jonas começou a cumprir o propósito ali mesmo no navio, quando ele viu que se ele não se lançasse para cumprir o propósito de Deus, todos aqueles homens iam perecer. Todos aqueles homens iam morrer por culpa dele. Entretanto, os marinheiros se esforçaram para chegar em terra firme e não ter que jogar Jonas ao mar, porque no fundo eles não queriam ter que jogar Jonas ao mar, porque se jogando ao mar no meio de uma tempestade era morte certa, cair no mar. Quem já assistiu aquela pesca mortal ou imortal? Pesca mortal, né? Onde os navios, vem aquelas ondas, e o navio sobe, desce, sobe, desce. A gente
fica vendo assim, tem gente como tem coragem de ficar dentro do mar desse jeito, mar revolto, mar agitado, e a onda passa por dentro do barco. Imagina, consegue imaginar como ficou naquele dia, porque Deus estava em fúria, porque Jonas tinha desobedecido. E Deus queria que ele voltasse para o propósito. Então eu falei com a minha amiga essa semana, Deus, Ele não nos corrige porque Ele é mau ou não nos ama. Ele corrige porque nos ama. Ao se a tua filha estiver fazendo bagunça, fazendo algo errado, você vai ficar, fulana, para com isso, Beltrana, para com isso, para de fazer isso, vou te pegar, vou te bater. A mesma coisa é Deus conosco. Nós estamos errando, nós estamos saindo da vontade de Deus, e Ele vai nos avisando. Não faz isso, Álvaro. Para com isso, Álvaro. Para de soluçar, Álvaro. Para com isso. Chega a hora que Deus pega e nos corrige para voltarmos. Mas não porque nós somos a ovelha negra da família, não. Não porque nós não somos amados. É por sermos amados, irmão Marquinhos, que o Senhor nos corrige. Preocupados nós temos que ficar se Deus não nos corrigir. Mas Deus nem liga para mim, Deus nem fala nada comigo, Deus nem me chama atenção. Aí a gente tem que ficar preocupado. Deus me deixa à vontade, fazendo o que eu quero. Aí nós temos que ficar preocupados. Porque o pai, a mãe, quando ama, ele corrige. Porque ele quer o melhor para o filho. E assim é o nosso Deus. Porque se jogado ao mar no meio de uma tempestade era morte certa, e no fim eles desistem e pedem perdão ao Senhor por terem que jogar Jonas ao mar. E quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade rapidamente cessa. Quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade rapidamente cessa. E o Senhor acaba sendo adorado por aqueles marinheiros que adoravam outros deuses, marinheiros que serviam a outros deuses. E com o sacrifício de Jonas sendo lançado no mar, eles veem o que Deus faz com aquele mar, que o mar se acalma, eles passam a adorar ao Deus de Jonas. Aí começa Jonas a voltar para o propósito. O Senhor faz então com que Jonas seja engolido por um grande peixe, lá no verso 17, e Jonas não morreu no mar, porque o peixe engoliu e deu uma carona para ele, foi a sua salvação. Porque se ele ficasse ali à deriva naquele mar, ele poderia ter morrido, porque poderia ter sido um tubarão se tivesse abocanhado ele. Mas o Senhor dá ordem até os animais para nos salvar, para nos guardar. O Senhor dá ordem até os animais que são suas criaturas. E aquele peixe engole Jonas. E no ventre do peixe, Jonas estava protegido de ficar à deriva do mar e morrer afogado. A aprovação muitas vezes pode ser uma medida protetiva de Deus. Sabia? E muitas das vezes a aprovação pode ser uma maneira protetiva de Deus. Já ouviu algumas mães, pais, dar testemunho assim: se o meu filho não tivesse sido preso, ficado um tempo lá dentro da prisão, ele teria morrido. Foi uma aprovação de proteção. Porque o período que passou lá dentro, né, se chegou até Deus, se arrependeu dos erros e tudo mais. Muitas das vezes, uma aprovação que nós enfrentamos é algo protetivo. Eu não digo que esse período que eu fiquei com meu pai foi uma aprovação, mas foi uma missão. Mas foi uma missão protetiva para a minha vida. Uma missão para me proteger, para me fazer crescer, para me fazer passar esse período com ele. Então a gente entende que muitas das vezes, lá só mais na frente que a gente entende, né? Que às vezes no momento do calor da aprovação a gente não entende o porquê estamos passando aquilo. Mas lá na frente a gente entende. E a disciplina corretiva de Deus pode nos proteger de um mal maior, até mesmo da morte. O pastor Josué esse dia falou: caramba, eu troquei o carro, eu não consegui chegar, não consegui atravessar a
poderia ter acontecido. Então a gente só tem que dar glória a Deus e esperar o momento certo para o carro andar. Então é só agradecer ao Senhor, porque às vezes é uma aprovação que ali no momento fica nervoso, mas pode ser uma aprovação permissiva por Deus para te proteger de algo maior lá na frente. Então em tudo nós temos que dar graças ao Senhor. Em Tiago 1, 2, 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina um cristão que não tem fé, que não usa a sua fé, que não exercita a sua fé para nada. Então o que acontece? Deus tem que permitir a aprovação para que a gente possa fazer com que a nossa fé venha a ser usada, que ela possa ser aumentada. A aprovação tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus, porque na aprovação a gente busca mais a Deus, a gente clama mais a Deus, porque Jonas, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele respondeu. No ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Lá dentro do peixe, Jonas faz essa oração, esse clamor. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. E quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe e o levou e vomitou Jonas em terra firme. Lá no ventre do peixe, na profundeza do mar, Jonas clama ao Senhor, se arrepende da sua desobediência, e o Senhor ouve a sua oração e dá ordem àquele peixe. E Jonas se arrepende e ora. No interior do peixe, a oração de Jonas revela um profundo quebrantamento diante de Deus. Nós temos que orar com o nosso coração aquebrantado, pois a situação de Jonas o faz gritar por socorro. E Jonas reconhece que tudo aquilo vinha do Senhor. E com toda essa calamidade, Jonas almeja estar na presença do Senhor novamente. Que nós não venhamos esperar a calamidade para almejarmos estar na presença do Senhor novamente. O salmista diz, que quem dera se eu morasse na casa do Senhor todos os dias. Às vezes a gente vem cansado, e quando nós vamos embora, nós vamos renovados com a presença do Senhor, do Espírito Santo. Então Jonas reconhece que a sua situação é desesperadora, e no entanto ele crê que Deus tem poder para fazer ele reviver novamente. Pois Jonas sabe e sente que a sua oração chegou até o Senhor, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Ele então promete fazer a vontade de Deus, e Deus então faz o peixe vomitar Jonas na terra. E o sofrimento pode nos aproximar de Deus, como Jonas se aproximou novamente de Deus. Em Mateus 12, 38, 40 diz: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe
milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A história de Jonas foi usada por Jesus como um sinal profético sobre a sua morte e ressurreição. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor, que resultou na nossa salvação. A morte foi a provação de Jesus na terra, para que a salvação chegasse até nós, para que a salvação nos alcançasse. Assim como foi com Jonas e também com Jesus, Deus tem um propósito ao nos permitir passar pela provação. Há um propósito na provação que você está passando. Há um propósito na provação que eu estou passando, que a minha família está passando. Há um propósito para tudo isso, mas que essa provação não venha nos afastar do propósito de Deus. Que essa provação não venha nos afastar da presença de Deus, mas que nós possamos a cada dia nos aproximar, nos aprofundar diante do Senhor. Deus está no controle de todas as dificuldades. Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos, conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam, para que o seu propósito se cumpra em nós e através de nós. Se não podemos teimar com Deus em querer fugir do seu propósito, só não podemos teimar com Deus e querer fugir do seu propósito, pois quanto mais fugimos, mais desceremos diante de Deus, até aceitarmos e voltarmos para o propósito. Quanto mais fugirmos, mais desceremos, mais nos distanciaremos de Deus, até chegarmos à conclusão, até aceitarmos que eu preciso voltar para o propósito. E essa palavra que eu quero deixar para a vida da igreja nessa noite. Primeiro eu falo para mim, eu preciso voltar para o propósito, porque as adversidades da vida, os acontecimentos da vida, nos afastam do propósito. Eu quero voltar a ser aquela mulher de 9 anos atrás, que orava, que buscava, que jejuava 40 dias, sabe? Aquela mulher que se chegasse assim, preciso de uma ajuda espiritual preciso jejuar, estou com você. Mas a gente passa por tantas coisas na vida, é o que eu costumo dizer, igual aqueles filmes de guerra, que os soldados sobrevivem, mas ele está sem perna, sem braço, e sai carregado. Eles venceram a guerra, mas está todo machucado. E muitas das vezes eu me sinto assim. Eu venci algumas batalhas, mas a gente se sente machucado, se sente cortado, se sente ferido. E com isso a gente acaba deixando alguns propósitos de lado. Porque a gente fala assim, a gente se doa tanto e às vezes não adianta, né? Mas que nós possamos voltar para o propósito nessa noite. Essa palavra não é para desviados, não somos, é para nós mesmo cristãos, sabe? Porque nós não podemos fugir do propósito que Deus tem para nossas vidas, para não retardarmos com que as promessas venham se cumprir em nossas vidas. E eu quero deixar essa palavra no coração da igreja. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Amém? Você que entendeu essa palavra, que recebe essa palavra. E o que mais importa para nós é saber que Deus ele ainda utiliza os seus filhos aqui embaixo
nessa noite fazer um momento com Deus em que Deus é um Deus de oportunidades. Eu sempre disse isso, que Deus é um Deus de oportunidades. Quantas pessoas poderiam estar aqui e negligenciadas e não vieram para a igreja do Senhor? Não foi por falta de convite, não foi por falta de talvez tempo, mas simplesmente negligenciaram. Hoje eu não vou, hoje eu não quero ir. Mas nós que somos obedientes ao propósito que Deus tem nos dado, nós não estamos aqui para fazer um domingo junto com os irmãos. Nós estamos aqui para vivenciar a igreja. Não, estamos aqui por causa do propósito. Estamos aqui porque Deus estabeleceu no nosso coração um propósito. E esse é o motivo que nós estamos aqui. E Deus continua usando a apóstola Hélia, porque eu preciso viver o propósito. Se você precisa viver o propósito, vamos ficar de pé nessa noite. E nós vamos pedir a Deus, me dê a oportunidade de que eu venha reviver os propósitos que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Há quanto tempo, Deus, eu não estava enxergando isso? As pessoas vivem a vida como se um dia após outro dia, como se naturalmente acontece um dia fluindo, um dia se pondo, um nosso dia nascendo, outro dia se pondo, mas isso é uma rotina. Mas nós não fomos formados por Deus, nós não fomos criados por Deus para simplesmente viver rotina. Estamos aqui para viver propósito, meu irmão. Nós não somos criados por Deus para viver rotina. Fomos formados por Deus, criados por Deus para viver propósito. E esse propósito Deus está estabelecendo sobre a tua vida nessa noite. E essa canção que a gente vai adorar a Deus é uma canção de Deus, me dá mais uma oportunidade. Deus, me dá mais uma chance. Eu quero fazer as coisas